Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Vou ler com vocês as 7 palavras que Jesus falou sobre o madeiro da cruz, sendo pregado na cruz. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você for em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, você vai achar. Ele pedindo ao seu Pai, ao nosso Deus, que perdoasse aqueles a qual estavam matando ele, né, crucificando ele. Ele pediu que o seu Pai perdoasse, mesmo com tanto sofrimento. O perdão de Jesus é um perdão verdadeiro. O nosso perdão, nós somos, pela nossa natureza humana, temos a dificuldade de perdoar. Porque a partir do momento que você perdoa, você esquece. Quando a gente lembra o mal que recebemos, dificilmente nós vamos esquecer. É muito difícil a pessoa falar, eu perdoei 100%, porque no fundo, ainda vai ficar aquela mágoa. E isso não é perdão, porque se você perdoar, ainda você consegue lembrar da maldade que fizeram contra você, mas sem um ressentimento, sem a tristeza, sem a angústia. Isso se chama perdão. Mas se houver tudo isso, não há perdão. E Jesus Cristo pediu a Deus que perdoasse aqueles que estavam fazendo mal contra ele. Nós, seres humanos, somos difíceis para perdoar uns aos outros. Infelizmente, ainda não chegamos nessa santidade, né? Nesse bem-querer que Deus quer, que a gente perdoa de coração. Nós venhamos perdoar a maldade que fazem contra nós de coração. Mas nós, seres humanos, somos difíceis de perdoar. Tanto um como qualquer ser humano na face da terra. É muito difícil de perdoar de coração e de alma mesmo. Ele pode até falar que perdoa, mas no fundo ele vai lembrar. E quando você lembra com mágoa, com tristeza, com angústia, isso não se chama perdão. Você desculpou a pessoa, mas ainda não perdoou ela, porque você lembra daquilo que ela fez contra você, com tristeza, com angústia, com mágoa, né? E aí, só quem consegue nos ajudar a perdoar é o nosso Deus. A segunda foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está escrito em Lucas, no capítulo 23, no versículo 43. Ele falou isso, Jesus pronunciou esta frase em resposta a um dos criminosos que estavam sendo crucificados ao seu lado, que reconheceu Jesus como o Messias. O criminoso pediu a Jesus que se lembrasse dele quando chegasse ao seu reino, e Jesus respondeu, garantindo que ele estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. Jesus falou isso para aqueles criminosos porque Jesus tinha certeza que eles estavam arrependidos do mal que cometeram ao serem criminosos. Por isso, Jesus levou eles para o paraíso, juntamente com Jesus naquele mesmo dia, porque eles se arrependeram de alma e de coração. Por isso Jesus mencionou essa frase. Então, para nós termos, né, a confiança de Deus, e para nós recebermos de Deus alguma graça, nós temos que nos arrepender de coração e de alma. E para entrar no céu, temos que
nos santificar e nos arrepender também. Agora, a terceira frase, gente. Mulher, eis aí o teu filho. Está escrito em João, no capítulo 19, no versículo 26. Está escrito assim, podem lá ler, vocês vão achar. Jesus pronunciou enquanto estava pendurado na cruz, direcionando a sua mãe, Maria, e ao discípulo amado João, porque Jesus amava muito João, que estavam ao pé da cruz. Ele pediu a João que cuidasse de sua mãe como se fosse sua própria mãe. E pediu a Maria que considerasse João como seu próprio filho. Essa declaração que Jesus fez a Maria e a João era uma preocupação dele com aqueles que o amavam e sobre sua vontade de cuidar e proteger todos que Jesus amava. Então, também, gente, isso quer dizer o quê? Jesus amava muito a sua mãe, mas Jesus não a santificou. Ele pediu que João cuidasse da sua mãe e que sua mãe considerasse João como seu filho. E Jesus não santificou Maria, Jesus não a santificou. Tem muita gente que fala que Maria é santa. Não, Jesus não santificou Maria, mas Jesus amou Maria e a ama, como ama todos nós, mas ama por igual. Jesus não santificou ninguém. E ele pediu que João cuidasse da sua mãe e que Maria recebesse João como seu próprio filho. E a quarta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Está escrito em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, e em Marcos, no capítulo 15, no versículo 34. Esta é a quarta frase que Jesus falou, né? Jesus pronunciou enquanto estava pendurado na cruz, expressando sua angústia. Jesus teve angústias e sofrimento ao sentir-se abandonado por Deus, seu Pai. Esta declaração de Jesus nos ensina sobre a profundidade da sua experiência humana, que naquele momento, no momento que Jesus passou sobre a face da terra, que Jesus curou, que Jesus fez milagres, que Jesus andou com os apóstolos, que Jesus falou com o povo na face da terra, porque Jesus caminhava entre o povo, Jesus era do povo. Jesus caminhava entre o povo, ia até os enfermos. Jesus andou sobre a face da terra com seus discípulos, né? E ele esteve na fase humana. Ele foi humano. Quando ele foi crucificado na cruz, ele sentiu a angústia, o sofrimento, se sentindo abandonado pelo seu Pai, por Deus. Foi uma fase humana de Jesus Cristo. Ele passou pelas mesmas angústias, pelas mesmas tristezas, pelos mesmos sofrimentos que nós humanos estamos passando, ou vamos passar mais ainda, ou já os que já se foram com Deus passaram, mas todos estamos sujeitos a isso. Jesus passou e isso tudo enquanto ele viveu a sua fase humana sobre a face da terra. E isto nos mostra que nós somos frágeis humanos, né? E que Jesus, estando na fase humana, sentiu tudo
isso que nós sentimos, a tristeza, a angústia, tudo isso. Achou que seu pai tinha abandonado ele, mas não. Mas Deus não abandonou Jesus em hipótese nenhuma. E ele tinha certeza disso. Por fim, essa frase de Jesus também aponta a profecia messiânica no Salmo 22, que se cumpriu em sua morte e ressurreição. Jesus passou por tudo isso, mas morreu e ressuscitou. Já partiu da fase humana para a fase espiritual, para a fase santa, né? Para a fase que só Jesus pode nos ouvir, é o único e verdadeiro. Então, tudo que nós passamos, Jesus passou, mas Deus nunca desamparou ele, seu pai nunca o desamparou. Como Deus nunca nos vai desamparar ou nunca desamparou nós. E, gente, na quinta frase que Jesus falou, está escrito em João, no capítulo 19, no versículo 28. Tenho sede. Aí Jesus pronunciou essa frase, mesmo pendurado na cruz, expressando sua necessidade física de água. Essa declaração de Jesus nos ensina sobre a sua humanidade, a sua disposição em suportar todas as dores e necessidades físicas que vêm com a crucificação. E também nos ensina a completa identificação com a humanidade, seu compromisso em experimentar tudo que a humanidade experimenta, exceto o pecado. Lógico, Jesus nunca pecou, Jesus era santo, mesmo em carne, sendo homem, né, sendo humano, passando pela fase humana. Mesmo passando pela fase humana, ele era santo, ele não pecou. E por fim, gente, o que aconteceu? Deram vinagre para Jesus, né? Molharam um pano e deram vinagre para Jesus. A sexta frase que Jesus falou sobre a cruz, enquanto estava na cruz, ainda vivo e sofrendo tudo que ele sofreu. Está consumado. Se você ler lá em João, no capítulo 19, no versículo 30, você vai achar. Jesus pronunciou essa frase pouco antes de morrer na cruz, significando que sua obra na terra havia sido cumprida. Então, você vai achar o que Jesus falou, está consumado. Essa declaração ensina sobre a importância da sua morte e ressurreição, que foram o cumprimento da vontade de Deus e a redenção para toda a humanidade. Também nos ensina sobre a natureza da salvação e o papel de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus tirou o pecado do mundo, nos limpou a humanidade, levou com ele na cruz nossos pecados, nossas enfermidades, nossas angústias, nossas tristezas. E todo o mal ele levou consigo na cruz. Mas, infelizmente, nós, sendo humano, pecamos a cada momento que passou por palavras, ou gesto, ou olhar, o sentimento ruim. Nós somos pecadores, mesmo Jesus levando nossos pecados, mesmo Jesus levando as nossas enfermidades, as nossas tristezas, angústia com ele na cruz, quando ele morreu sobre a cruz, o ser humano ainda sente tudo isso e ainda peca. E sente tudo isso, por quê? Porque o ser humano não é santo, né?
Nós precisamos a cada dia nos santificar perante a Deus, perante a Jesus. Porque mesmo ele levando com ele, consigo, tudo de ruim de nós, ser humano, porque ele era santo, mas nós não. Tudo de ruim de nós, ser humano, ainda nós continuamos pecando. Precisamos ver aonde está o nosso erro, o nosso pecado e pedir perdão ao nosso Deus para que ele possa nos ajudar e nos consertar nos mínimos detalhes, para que nós o vejamos de face a face no último dia. E ver Jesus Cristo de face a face e cantar o hino da vitória. Então, gente, nós somos pecadores, mesmo Jesus levando com ele naquele sofrimento toda a enfermidade, todo o pecado, toda a maldade da humanidade, mas infelizmente a humanidade ainda continua pecando, continua sofrendo, continua enferma. Mas isso requer que nós nos chegamos ao nosso Deus e pedimos misericórdia para que Ele venha nos moldar dia a dia, nos limpar, nos ensinar aonde está o nosso erro, nos dar força para nós nos consertarmos diante dEle e para Ele nos livrar das enfermidades da carne e do espírito, que são muitas, as tristezas, a angústia ou talvez alguma enfermidade na carne, porque ele tem o poder de nos libertar. Gente, em Lucas, no capítulo 26, 23, no versículo 43, está escrito assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus pronunciou esta frase pouco antes de morrer na cruz, entregando seu espírito a Deus, a seu Pai. Essa declaração de Jesus nos ensina a confiança, a sua confiança em Deus e a sua obediência total à vontade divina, mesmo em momentos extremamente difíceis. Ele foi fiel. Ele teve confiança no seu Pai, em Deus. Ele não negou o nome de Deus. Então, isso nos ensina que sobre a natureza da morte, a certeza da vida eterna, que é prometida àqueles que servirem a Jesus Cristo, né? Aqueles que fizerem a vontade de Jesus Cristo. Né, que aí nós vamos ter a confiança, se nós tivermos a confiança em Jesus Cristo, a certeza viva que nós estamos servindo Ele de alma e de coração, que nós estamos tentando fazer o nosso melhor para Deus, Ele vai nos salvar, né? A cada dia que passa, nós temos que tentar fazer o melhor para o nosso Deus, para nós termos a salvação. Então, é importante a gente refletir as palavras de Jesus Cristo, mesmo sobre a cruz, porque isso tudo nos ensina, né? Primeiramente, que Jesus andou sobre a face da terra, junto com a humanidade pecadora, fez milagres, ressuscitou mortos, fez o cego enxergar, paralítico andar, fez maravilhas. Ele era santo e andou com os pecadores. Então, isso nos ensina o quê? Que ele foi a pessoa mais santa e é o mais santo sobre o mundo, e que mesmo sendo santo, andou com os pecadores, perdoou, amou e ensinou como deve servi-lo, para que um dia nós possamos entrar no reino da glória dos céus. Examinando a Bíblia, gente, nós vamos ver o qual pequeno nós somos
e o quanto nós somos desobedientes ao nosso Deus, porque ele vê os mínimos detalhes e nós não, nós achamos que nós estamos fazendo tudo certinho. Não estamos, porque nós somos da natureza humana e não conseguimos fazer as coisas certas, nem nos mínimos detalhes. Uma coisa ou outra nós fazemos porque Deus dá força, mas muita coisa em nós precisa ser consertada. Então, as aflições, tudo que nós passamos na face da terra, Jesus passou, Jesus sentiu. E Jesus levou com ele na cruz. Mas nós, seres humanos, infelizmente, continuamos a pecar, né, muitas das vezes tem muitos que blasfemam, as tristezas, angústias, enfermidades, tudo não era para nós sentir, porque Jesus levou com ele sobre a cruz, mas nós continuamos a sentir todas as coisas que ele levou com ele sobre a cruz. Mas isso nos mostra que nós devemos pedir para que ele possa nos consertar cada dia que passa, nem que for um pouquinho a cada dia que passa, a nos ensinar a melhor obedecê-lo, para que possamos um dia estar com ele no reino da glória dos céus. E, gente, estudar a Bíblia não é pecado, ler a Bíblia não é pecado. Devemos estudar a Bíblia, devemos mesmo pedir a Deus que ele tenha misericórdia de nós, né? Que nós estamos na natureza humana, que nós não conseguimos fazer tudo para agradá-lo, mas que ele possa nos modelar e nós chegarmos à perfeição. Mas aquele que chega à perfeição, lógico que não fica na face da terra. Jesus leva para que não possa pecar novamente, né? Ele limpa e leva para que a pessoa não possa pecar novamente. Mas o nosso dever é amá-lo sobre todas as coisas e pedir para que ele nos dê força para nós fazermos a vontade dele nos mínimos detalhes. E nós devemos ter a confiança inteiramente em Deus e confessarmos nossos pecados, arrependimentos. Tudo isso ele ensinou para nós quando ele andou com os discípulos, andou com a humanidade, com o povo sobre a face da terra. Sobre a cruz, ele nos ensinou também. Quando ele foi ali crucificado, ele nos ensinou também sobre o arrependimento, sobre o amor, sobre o perdão. Porque até a morte na cruz ele foi humano, depois ele passou espírito, santidade. É o único santo que existe, é Jesus Cristo, não o outro. Ele nos ensinou muito, e se nós quisermos estar com ele no reino da glória dos céus, nós temos que orar, pedir forças para ele, para nós fazermos a vontade dele a cada dia que passa. A importância de ler a Bíblia é fundamental, tanto para nós adultos como para as crianças. Hoje em dia já não tem mais, gente, ensino religioso nas escolas. E também hoje em dia já não tem mais aquelas Bíblias pequenininhas, né, que o pessoal levava. Levava aquela turma de 5 homens, levava em todas as escolas do Brasil uma Bíblia pequenininha e distribuía entre os alunos. Cada aluno recebia uma Bíblia daquela. E eles liam uma parte na Bíblia para nós. Hoje em dia já não existe mais isso. Infelizmente, porque se existisse, muita criança aí, ou que não sabe de Deus, que não ouve a palavra de Deus, que não tem uma Bíblia, se ainda existisse isso, muita criança já cresceria, né, sabendo a verdade de Jesus Cristo na face da terra. Mas, gente,
nós devemos ensinar nossos filhos, nossos netos, conversarmos uns com os outros sobre a Bíblia, estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia constantemente, mesmo a gente estando desanimados, né? Nem que for um pedacinho da palavra de Deus, todo dia nós devemos ler. E quando nós estamos tristes, angustiados, deprimidos, devemos ler. Gente, uma frase que nós lermos na Bíblia, Deus vem ao nosso encontro. Uma frase. Você pode estar naquela aflição de alma, de coração, você vai, pega a Bíblia e lê. Deus vem, te conforta, te consola, porque Ele é um Deus maravilhoso. Essas palavras foram ditas na cruz, quando Jesus estava sobre a cruz. E vocês podem procurar na Bíblia que vocês vão achar. Então, gente, a importância de nós lermos a Bíblia, conversarmos sobre a Bíblia com qualquer pessoa. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente vocês e a família de vocês. Tenham todos uma noite abençoada por Deus.